Bom, eu sou André Brant, sou natural de São Paulo, cidade de São Paulo, Zona Leste, né? Sou casado com a Ramisa, tenho 2 filhos, o Matheus e a Maiara, né? Sou engenheiro agrônomo, fiz mestrado em Biologia do Solo, sou agricultor, cafeicultor no Cerrado de Minas e hoje sou membro de conselho de 2 empresas da área da distribuição. Minha infância foi feliz, né? Apesar de morar na periferia de São Paulo, eu era uma criança que vivia muitos momentos da minha rua, né? Jogava futebol na rua, no asfalto, soltava pipa, jogava vôlei. E meus pais, eu sou de uma família humilde, né? Meu pai era industrial e teve um problema, um acidente grave e viveu uma situação financeira bastante difícil. E eu fui uma criança que superei isso, né? Sempre procurei me dedicar dentro dos parâmetros normais, né? À escola. Tive uma reprovação na 4ª série que foi um marco para mim, 4ª série do fundamental, e que aí me deu uma mudança de vida, sabe? Eu mudei de escola, parece que me deu um clique. As coisas estavam muito simples para mim, de repente houve uma ruptura. Falei, opa, não é bem assim, precisa mudar. E ali foi um marco para mim, eu mudei de escola e comecei a olhar um pouco diferente para tudo, mas sempre estudando numa escola pública, sabe? Então, quando adolescente, eu decidi seguir outro caminho, né? Saí do normal, do ensino médio normal e resolvi entrar numa escola agrícola, né? Fui fazer técnicas agrícolas na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, saí de São Paulo, fui sozinho, com 13 anos de idade, para o Rio de Janeiro estudar. E fiquei lá alojado dentro da escola, né? Então vivi assim, momentos diferentes, longe do pai, longe da mãe, então aprendi muito com isso, sabe? Foi interessante sim, porque na verdade é um vínculo familiar, né? Os irmãos do meu pai, no caso, que meu pai é do interior do estado do Rio, minha mãe do interior do estado de São Paulo, os irmãos dele são produtores de leite naquela região. Então, quando chegava as férias, né, adolescente, criança, tem aquela história de fazenda que atraía muito, né, andar a cavalo, mexer com gado. E aí eu fiz amizades naquela região, né, do estado. E aí a influência foi pelas amizades, né. Os colegas, os amigos que eu fiz naquela região falaram, eu vou fazer escola agrícola, eu vou seguir o caminho do pai deles, no caso, né? E eu me interessei porque eu gostava muito de ficar nas fazendas quando estava nas férias, né? Até quando criança, o momento de voltar era aquele choro sem fim, né? Não queria voltar, mas a vida continuava em São Paulo. Então foi por influência mesmo de amizade que eu fui parar nessa escola agrícola no Rio de Janeiro. Meu interesse pelo agro partiu da influência dos irmãos do meu pai, que eram produtores de leite naquela região, e pelas amizades que eu fiz naquele local, né? Então, assim, como nós mantínhamos a amizade, sempre fui influenciado por eles. Meus tios sempre incentivando, segue aí, que é um bom caminho, seguir pelo agro. E aí eu tomei a decisão de fazer a escola agrícola como o primeiro passo, até para tirar aquela dúvida, é isso mesmo que eu quero? E eu fui feliz, né, nesse período, nessa fase do meu desenvolvimento, né? Lá na escola agrícola eu me dediquei muito, como eu ficava final de semana por lá, eu peguei bolsa para poder trabalhar final de semana em laboratório, ou trabalhar mesmo em estábulo, e me envolver bastante, até com o intuito de realmente confirmar, é isso mesmo que eu quero? Porque era de São Paulo, capital, que não tinha nada a ver com agro, e aí eu precisava dessa confirmação. Então a escola agrícola foi fundamental para mim. E o fato de estar longe da família me ajudou ainda mais, né? Falei assim, eu vou conseguir matar essa saudade trabalhando bastante aqui, tendo uma bolsa dentro da escola agrícola, né, de uma universidade, e eu vou seguir esse caminho. Então a dúvida rapidamente foi eliminada, né, por gostar muito do que eu estava fazendo, né? Primeiro, a escola agrícola era no interior, né, no estado, era uma área agrícola mesmo, ficava em Pinheiral, mais ou menos uns 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro,
E eu não tive medo, sabe, de ficar sozinho, muito jovem. Eu sofri bastante, logicamente, porque a adaptação sem a mãe, sem o pai, né? Nos momentos difíceis, você tá sozinho, né? Só com amigos, porque amigos eles vão até um ponto, dali para frente você tem que ir sozinho ou com a sua família, né? Sempre digo que o nosso porto seguro sempre é a nossa família, né? Deus e nossa família é que sempre vai nos resguardar nos momentos mais difíceis, né? Então foi um desafio e um aprendizado muito grande, né? Eu não sabia cozinhar, eu não sabia fazer nada, né? Então eu tive que aprender tudo, ou fazia. Então, quando da escola agrícola, me ajudou muito a tirar essa questão da dúvida, porque a escola agrícola é dividida em duas partes. Na parte da manhã a gente tem a teoria e na parte da tarde a prática. Então tudo que eu aprendia de manhã, teoricamente, eu levava à tarde para a parte prática, seja cuidar de animais, seja plantar uma horta, cuidar dos vegetais. E o meu objetivo era sempre aprender para poder levar esse conhecimento para os meus tios, que eram produtores rurais, pecuaristas, né? Eu queria, na verdade, ser reconhecido por isso e ser útil para eles, né? Então, assim, esse era o grande objetivo e o que me fascinou durante esse período aí para tomar essa decisão assertiva que eu tomei. E eu fiz um projeto, eu participei do antigo projeto Rondon, que a gente ia por interior do Brasil lá para a Amazônia. Eu fui para a Amazônia, né? Fiquei no Pará, numa cidadezinha pequenininha, no meio da floresta, por 60 dias. Totalmente desvinculado do mundo, né? E pregando aí, então, uma melhoria de qualidade de vida nas escolas. Era um trabalho que a universidade fazia do campus dela lá no Pará. E eu fiquei lá por 60 dias, eles queriam que eu continuasse lá o projeto, estava dando certo, eu estava me identificando bastante com esse projeto, levando conhecimento para as pessoas, né? Porque eu tinha que fazer vestibular para agronomia, e isso estava na minha cabeça, eu vou seguir meus passos, eu não vou deixar. Até deu uma pequena confusão com a universidade, que ela não queria que eu voltasse, porque só tinha um voo da FAB que ia lá buscar essas pessoas, e eu queria voltar e eu voltava lotado. Falei, vocês dão um jeito que eu vou voltar. Então teve esse capítulo aí da minha trajetória, né, que eu não abri mão e quis seguir. Eu fiz o seguinte, como eu estudei em escola pública, eu imaginei assim, a briga vai ser bem difícil para mim, né? Então eu olhei dentro do portfólio de cursos da universidade e tinha um curso chamado Licenciatura em Ciências Agrícolas. Era um curso paralelo à agronomia, que tinha as mesmas disciplinas, só não tinha uma grade de disciplina da engenharia. Eu olhei e falei assim, aqui a concorrência é menor, acho que aqui eu consigo. E eu fui e passei por aí. Cursei essa licenciatura em Ciências Agrícolas, 3 anos e meio, e fiz vestibular de novo para agronomia. Aí eu fiz agronomia. Então eu entrei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no curso de licenciatura em Ciências Agrícolas. Esse curso era voltado para fomento, licenciatura e alguma pesquisa. Não é o curso que me atraía. Dentro da própria Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro tinha agronomia. Quando eu encerrei o curso de licenciatura, eu prestei novamente o vestibular. Passei e aí eu segui fazendo agronomia. Um adendo aí, que quando eu terminei o curso de licenciatura, eu já tinha uma bolsa de pesquisa do CNPq. Aí eu prestei também um concurso na Embrapa para fazer mestrado em Biologia do Solo, porque como eu já tinha a graduação da licenciatura, eu podia fazer mestrado. E eu fiz então mestrado em Biologia do Solo e agronomia ao mesmo tempo. Porque como a grade de licenciatura era muito próxima da agronomia, eu eliminei muitas matérias, então eu conseguia fazer as duas coisas. E eu me formei em agronomia, 6 meses depois eu terminei o mestrado defendendo minha tese. Então eu consolidei tudo isso aí em um tempo menor, né? Fiz 2 cursos de graduação e mestrado. Como eu vinha de escola pública, eu sofri muito no começo da universidade. Tudo bem, eu achei um caminho para tirar a concorrência, mas depois que está lá, está todo mundo na mesma sala. E aí você tem que tirar as suas médias para passar. Então eu tinha que estudar demais para poder conseguir acompanhar a minha turma, né? Então eu tinha que abrir mão das festas, eu tinha que abrir mão
de passear final de semana, estava muito próximo do Rio de Janeiro, estava a meia hora do Rio de Janeiro, porque a universidade é num bairro afastado, né, numa cidade afastada. E eu tive que me dedicar bastante, sabe? E marcou muito, mas foi muito positivo, né? Eu fiz algumas amizades que tinham o mesmo perfil que eu, e eles traziam alguns materiais que dava para a gente estudar além do que a gente tinha no curso regular, né, da universidade, e que me apoiou muito. E então eu era muito dedicado, todos os dias à noite eu estudava, todos os dias, para poder... Depois eu peguei, assim, logicamente com esforço, eu consegui sair melhor do que a minha turma. Aí eu virei monitor também, né? Então aprendi para poder dar aula para os meus colegas, né? Eu entrei na monitoria da escola, da universidade, né, para dar aula de estatística, que eu gostava bastante. Eu fazia assim complemento para os estudantes que tinham dificuldade. Então foi muito gratificante, né? Foi um reconhecimento, mas eu corri atrás.